Hoje nós iremos entrevistar a artista Denise Roman. Ela nasceu em Curitiba em 1957. Ela formou-se pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná em 1984. Seus trabalhos eles foram vistos em exposições nacionais, internacionais, tanto coletivas, amostras oficiais, individuais, no Brasil e em países como Suíça, Japão, Estados Unidos, Espanha e França. E atualmente a nossa artista faz. Eu não me aposentei ainda, sou funcionária da Fundação Cultural de Curitiba, sou instrutora de arte, apesar de ter entrado como funcionária em 87. Eu sou instrutora de gravura, né, desde 87, né? Já era formada em artes plásticas, já fazia gravura, já era uma gravadora premiada, né? Quando me convidaram para ser instrutora de litografia no Museu da Gravura em 1987. O meu primeiro emprego, né? Eu me formei em 84 e também em 87, no comecinho do ano, no final de 86, eu estava em estágio probatório no jornal Estado do Paraná, onde eu trabalhei por alguns anos como ilustradora, que foi um aprendizado maravilhoso, assim, nossa, incrível, recomendo. Trabalhar em jornal é uma coisa ótima, né? As pessoas dizem, mas não existe mais jornal. Lógico, existe muito, né? Enquanto houverem jornalistas, existirá um jornal. Monteiro Lobato tinha um jornal oral na época de faculdade. E, nossa, os jornais de colégio, é tão importante que é um jornal. Mas eu adorei trabalhar em jornal. Então, quando no começo do meu trabalho lá na Fundação Cultural, eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava de tarde no jornal, era ilustradora, e à noite daí lá no meio do ano me chamaram em março já, me chamaram para ser instrutora de litografia à noite, né? No Solar do Barão. E eu pergunto, putz, mas quem vai fazer litografia à noite, né? Daí eu saí atrás dos alunos, né? Os alunos do Rogério Dias, até o Poti, o René Bittencourt, né? Álvaro Borges, né? Então eu dizia para o Álvaro Borges, Álvaro, quer fazer litografia? Ele e o René Bittencourt, né? Eles eram bem mais velhos que eu, artistas respeitados, mas a gente se encontrava muito na Galeria Banestado. Eu até fiz uma individual ali em 87 e era super, todo mundo ia lá na Galeria Banestado, né? Conversar, o Poti era assíduo lá, até ele namorava a dona da galeria, né? A Vera, né? Era um lugar muito divertido, a gente saía para almoçar junto, né? Então, muitas vezes eu, né, ia almoçar ali com o pessoal, depois ia para o jornal, trabalhava a tarde inteira no jornal e às vezes deixava minha bicicleta lá no Solar do Barão. Eu era solteira, livre, era divorciada na época, no meu primeiro casamento, e deixava minha bicicleta lá no Solar, ia para o jornal, voltava, né, já ia para o Solar, né, que o expediente começava às 7, às 10, e às 10, depois ainda do lado do Solar, e ainda se reunia com os jornalistas lá no Bar Palácio, que a gente ficava esperando o jornal ficar pronto, né, isso de madrugada, né, nossa, incrível. E até o nascimento da minha primeira filha, da Romã, então eu tive que optar por um dos empregos, ou como professora de litografia lá no Solar do Barão. Essa época eu já tinha feito concurso, já era funcionária já estatutária, né? Ou ficar no jornal, mas eu achei que não ia dar certo, né? Imagina ser casada com uma jornalista, ficar se esperando o jornal ficar pronto no Bar Palácio de madrugada, eu acho que não ia dar certo. Então eu achei melhor, eu tinha que escolher, achei melhor ficar em casa tranquila, fazendo do arte lá. Então eu escolhi ficar mesmo na Fundação Cultural e realmente amo a Fundação Cultural e por isso que eu não quis me aposentar ainda, né, hoje, que na Fundação Cultural a gente também tem oportunidade de trabalhar
tenho a oportunidade de trabalhar com as escolas da prefeitura, né, com os CIMEIs, né, nas escolas fundamentais, e é muito incrível, assim, hoje, as trocas que houveram, né, esses anos todos, né, entre a Secretaria de Cultura, de Educação, entre eu e a Secretaria de Educação, né. Sim, eu me encantei, como eu te falei, né, aos 22 anos, quando eu fui para o Centro de Criatividade, né, a oficina de gravura era lá, antigamente, né, nessa época, antes de existir o Solar do Barão. Então, no momento que eu me deparei com o lápis, o contato do lápis com a pedra litográfica, já foi suficiente para mim me apaixonar perdidamente pela litografia, né? A litografia, assim, me conquistou para sempre, assim. Não tive... quando eu precisei optar entre o meu primeiro casamento e a litografia, principalmente, eu não tive dúvidas de ficar com a litografia. Quando eu comecei a fazer litografia, ainda estava com a matrícula trancada lá na Escola de Belas Artes. Só voltei em 1980, no primeiro semestre do primeiro ano da Escola de Belas Artes, em 77, né? Eu já... a matéria do croquis urbano, né? Eu adorava ir para a rua desenhar. E mesmo no cursinho, na Belas Artes, né? Porque como você falou, eu gostava de desenho, da pintura, né? De desenhar. Mas foi só no cursinho da Belas Artes, né? Ministrado pelo Ivens Fontoura, né? Ele dava um cursinho à noite na Belas Artes, tipo um cursinho pré-vestibular. Então eu fazia magistério no Martinos à tarde, né? De manhã. E à noite eu fazia esse cursinho, né? Então foi com o Ivens Fontoura, assim, que me abriu, assim, a coisa do desenho. Me lembro muito bem, assim, quando ele pediu para desenhar um objeto, desenhei o apontador. Então, meu pai já tinha me dado muitas noções, né, de perspectiva, de tal, né, um monte de coisa. Mas foi ali, naquele cursinho, desenhando, assim, treinando o desenho, né? Naquelas estátuas de gesso, né? A gente desenhava lá a Diana e todos aqueles deuses gregos. Depois eu soube que os pós-modernos, lá, os modernos da Belas Artes que vieram, os que foram dar aula lá depois, eles marretaram tudo lá, sabe? Essa coisa, acharam que não, tinha que ensinar os alunos a entortar homem mesmo. Naquele cursinho, né? Lá para a Escola de Belas Artes, realmente, assim, a gente tinha um colega, né, o Raul Cruz, simplesmente ele ensinou a gente a desenhar. A gente tinha aula de desenho geométrico, tem um monte de coisa, né, muitos livros para a gente ler e tal, e eles liberaram à tarde, a gente podia passar o dia, se quisesse, lá na Escola de Belas Artes, não tinha mais aula, era dezembro, isso. Novembro a gente, sei lá, acho que vai o bimestre, o semestre, sei lá. Eu sei que a gente passava os dias lá desenhando as Dianas da vida. E assim, ó, a 1000 por hora. Não é lá que eu conheci o Geraldo Leão, a Rossana, né? Que a gente passou muitas tardes desenhando lá aquelas estátuas de gesso, né? Aí quando eu comecei a fazer pela litografia, né? Tem oficina de gravura em metal com a Violeta Franco, né? Mas eu permaneci conheci a Violeta Franco, tive o prazer de tê-la como amiga, né, depois, e ela é uma pessoa muito incrível, muito incrível. Aliás, ela me deu um conselho maravilhoso uma vez, né, que ela falou assim, Denise, que ela, né, ela já tinha 80 e vários anos quando ela me falou isso. Denise, mãe às vezes tem que sumir, ela falou para mim. Conselho maravilhoso. Aí, então eu tinha, né? E o Caldelar era coordenador da gravura e tal. E eu comecei a fazer litografia, né? E veja, em 79, né? E eu vejo ali no meu currículo tal que em 80, em 1980 eu já fui premiada com litografia lá no Salão Paranaense, né? E com uma litografia que eu expus justamente com o grupo Convergência, que era um grupo da Belas Artes, em 1980, né? Lá no Museu Guido Viar,
né? Então, no primeiro semestre, eu fiz primeiro eu fiz uma exposição com minhas amigas de litografia, depois com o pessoal da faculdade, e eu expus uma litografia diferente da exposição desse grupo de litografia lá do Solar, que chamava o grupo, né? Eu expus umas gravuras que eram objetos de choro, porque eu tive um desentendimento com o meu ex-marido na época, né? Porque ele era boliviano, a gente ficava muito viajando e tal. Quando eu contei para ele, eu não quis viajar, eu estava fazendo curso de litografia. Quando eu contei para ele que eu estava fazendo umas cholas, eu não me lembro se ele viu, não viu, naquela época não tinha internet, nem celular, não. Falei que eu estava fazendo esse curso, que eu não queria viajar. Eu estava fazendo essas cholas, eu fiz uma série de índios, né? De cholas, de aimaras, de quechuas, né? Da cultura latino-americana, e de muitos estudos que eu tinha feito na Bolívia, nossa, milhares de fotos também, né? Então, as primeiras litografias justamente foram esses estudos que eu fiz nesses 2 anos, né? Com esse meu marido, esse Romã dessa época. Depois eu me divorciei já em 83, mas eu fiquei com esse nome, pedi para ele e tal, né? Que não era o nome da família dele. E até que ele o que acabou. Quer saber como é que acabou o casamento ali? É que ele viajava, né? Ele fazia arte e viajava, eu queria voltar para Belas Artes, mas ele falou assim, faça então umas 20 litografias, né, de cholas e tal, e venha fazer uma exposição em La Paz. Mas aquilo que me caiu que nem uma bomba, assim, eu tinha 22 anos, né? Alguém querendo mandar em mim, né, dizer o que eu tinha que fazer. E aí eu fiz uma série, cancelei os índios das minhas gravuras e comecei a fazer uma série só com objetos, né? De todas aquelas maravilhas assim que eu tinha visto lá, de cerâmica, cestos e tapeçarias e tal, não sei o que, não sei o que. Fiz uma série grande, né, de litografias e tal. Até que eu voltei a desenhar aqui, né, no centro, na rua. Daí já voltei para a faculdade, né? Felizmente, o nosso professor, né, na época, Luiz Carlos Andrade Lima, né, que foi nosso professor de anatomia, de desenho, de observação, a gente ia com ele pintar, muito lá no Parque Barigui, no Passeio Público, né? E a gente era tipo aquele professor assim, o Ives também era assim, falava pra gente, né? E ele desenhava, vocês querem ser artistas, vocês querem desenhar, né? Vocês querem desenhar, então vocês vão ver que vocês vão acordar de manhã já desenhando, na hora do café vocês vão estar, né, desenhando, quando vocês estiverem olhando as coisas, vocês vão estar desenhando, né? O dia inteiro vocês vão, né, estar fazendo isso, né? E quando vocês forem dormir, vocês vão ver que vocês vão sonhar ainda que vocês estão desenhando, né? O ato de desenhar, né, é uma ferramenta, né, para o homem, né, que ele não deve abandonar nunca, né? A criança precisa ver alguém desenhando. Isso basta uma criança ver alguém desenhando, que já acende nela uma coisa ancestral, né? Aqui, não sei, aqui em Curitiba o pessoal moderno acha que eu acho que tem um pessoal meio, né, me desculpe, assim, deslumbrado, né? Tem alguns artistas meio que deslumbrados, que acham que ser artista artista. Eu acho que ninguém aprende a desenhar usando a imaginação, eu acho. Né? Eu acho que para você saber como é um açucareiro, você pode já ter visto 500 mil açucareiros, mas se você não puser um na tua frente e desenhar, é muito mais fácil. Você, né? Qualquer coisa, um sapato, você pode ficar se batendo ali para desenhar um sapato, ele não vai ficar, né, um sapato, ele vai ficar um sapato de verdade quando você botar 500 mil sapatos na tua frente e desenhar de qualquer jeito, de lado, de frente. Helena Colodi tem um haikai que eu gosto muito, né, que ela fala assim, Deus deu a todos uma estrela, alguns fazem dela um sol,
outros nem conseguem vê-la. Eu acho que às vezes as pessoas, alguns artistas, sei lá, ficam com vergonha, acho que a arte, né, verdadeira, ela está dentro da gente. Não precisa pegar e ir para Paris, fazer curso, e ver o museu, não sei o quê, botar no currículo, né? Não precisa, né? É só você estar aqui. E a litografia, eu trabalhei com a litografia em preto e branco até, e era uma coisa nova, né? Eu olhava aqueles rótulos antigos, rótulos de erva mate, e ficava assim, pasmo, né? Meu Deus, como que coisas mais lindas, né? Como é que o pessoal conseguia fazer esse troço? Eu ficava me batendo, eu sempre tive muita curiosidade por esse lado das artes gráficas mesmo, né? Na gravura, né? Na parte gráfica, né? Imprimir e tal, não sei o quê. Porque a gravura é uma coisa, assim, um trabalho sujo, né? Tá? Mas o resultado final tem que ser impecável, né? Então é uma coisa incrível de se trabalhar, é um aprendizado muito legal, porque você acaba, né, sabendo se relacionar com o papel, com a tinta, com os rolos, tal, além de como se relacionar com outros artistas, né, que frequentam o mesmo espaço. E sempre foi uma coisa muito legal, né? E na litografia, estava dizendo que eu trabalhava assim, a gente era mais a coisa do preto e branco, né? O Quaderali sempre levou por esse lado, do preto, branco, e também o grão da pedra, né? Ele me dizia, explore o grão da pedra, e eu fazia isso. Não era só para mim desenhar na pedra, não é só fazer um risco na pedra, mas atingir a profundidade do grão, assim, de criar. Eu estava buscando assim o grafismo, assim, na gravura, né? Esse grafismo aqui, né? De ter assim o fundo, né? Escuro. A Sandra Fávero me dizia, escureça os cantinhos, né? Até hoje tem, né? É isso que acontece. Escureça os cantinhos para as coisas vir, né? Depois que caem as folhas, né? Vem os frutos das folhas. Esse barquinho aqui é um pedaço do fruto da paineira. Isso que a gente faz com as crianças do ateliê, uma das coisas, né? Que a gente faz. E é incrível que tem o chafariz ali, né? E um dia, e, assim, quem são? E é de graça ali, né? Por exemplo, os meninos que vendem balinha, assim, nossa, nossos maiores clientes ali, né? Fazendo coisas incríveis, né? Então, eu acho incrível. Outro dia, né, a gente né, bateu aqui o Matheus, né? E eu falei, vocês têm desenhar? Eu sempre bato nessa tecla, né? Do desenho, aí eu falei para animar eles, né? Eu tinha feito um desenho a bico de pena, e é verdade, eu tinha vendido na a Renata, né? Minha marchã aqui. Em fevereiro a gente vendeu um desenho de Milão, né? Uhum. E aí, eu acredito que semana passada eu vendi um desenho por R$1.000. O que é desenho por R$1.000? Então, essas coisas vão acendendo, né? Uma coisa assim. Né? Ele me viu com essa máscara aqui, né? Eu falei, tia, foi você que pintou, que bordou, né? Essa máscara. Eu falei, pois é. Então, porque é uma coisa que dá para fazer, ensinar. Fiz alguns desenhos, né? Mandei para alguns salões e tal. E quando eu preparei essa série dos trabalhos para bicicleta, por exemplo, né? E na série anterior, eu ia muito para Paranaguá, depois que eu parei de ir para Bolívia, então eu ia muito para Paranaguá, desenhar os mercados lá, e a gente ia muito para um sítio em Morretes, né? E essa coisa, então, uma vez eu fiz uma litografia, a cozinha da Dona Mariazinha, justamente lá naquele sítio em Morretes, né? O fogão a lenha, né? A parede, né, de madeira e tal, a cozinheira, né, as coisas assim. E eu sabia o que existia do lado de fora, né? E desenhar a paisagem do lado de fora, essas coisas que eu fazia, né? Bem, com a minha arte, né, eu pretendo passar assim para as crianças e para os jovens, eu pretendo passar a ideia de que sim, é possível viver de arte. A arte é uma profissão. Outro dia, uma grande amiga minha falou lá, escreveu, a arte não é uma profissão,
E até hoje, né? E fazem questão de ensinar nas escolas que não, que você não pode viver de arte. Mentira! Quando, em 1980, o ateliê era ainda lá no Centro de Criatividade, e elas, antes de ir à prensa lá para o Solar do Barão, ela, Rosana Schlegel, né, que eram as professoras, montaram a prensa lá na rua da Boca Maldita, né? E a gente pendurou assim gravuras, litografias nos varais, né? Isso foi em 1980. E ali eu vendi minha primeira litografia, porque veja, eu cheguei ignorante em gravura, né? E 10 anos depois eu era professora de litografia. Então isso é uma coisa que é uma instituição que funciona, né? Uma coisa que eu acho incrível, que os chineses no século II estavam gravando a madeira para escrita, para estampa da seda, né? E os europeus só no século XIV foram tomar conhecimento da técnica com a louça embalada naquela coisa que era o papel, né? Né? Sim. Eu acho que é uma coisa tão incrível. Olha quantos séculos, né, se passaram. Sim. Então hoje, né, toda essa loucura, essa tecnologia que existe, né, tudo, nossa, né, o espaço, né, considerado, mas eu ainda continuo podendo fazer, né, apesar de toda essa tecnologia, um artista hoje, né, no caso euzinho aqui, ainda posso fazer, né, uma gravura sem precisar de nenhuma tecnologia, de precisar apenas, né, de uma placa, de um buril, né, pegar um buril. Apesar, né, de toda essa tecnologia, né, para nós artistas, né, a gente pode continuar. E assim, eu fui descobrir o buril também, né, em 1990 só, né. Antes eu trabalhei muito com água, no metal, né, com água forte. Hoje eu amo o buril, assim, né. O buril, por exemplo, a gravura em metal, né, ela veio da ourivesaria, né, da ourivesaria. Então, quando surgiu o livro, né, então, aquelas iluminuras, né, feitas com mão, tal, não sei o quê, encontraram, né, na gravura em metal, né, foram as primeiras estampas, né, dos livros antigos, né, então, e a Chilo e tal, né, e muitas das técnicas vieram da ourivesaria. O próprio Dürer era filho de um ourives, né, então, aquelas técnicas antigas, o nielo, nossa, uma infinidade de técnicas, né, que originaram a gravura em metal. Então, dentro da gravura, comecei pela litografia, né? Então, indo, né? Assim, foi um ótimo aprendizado, né? Foi quando eu realmente aprendi a imprimir, né? Já tinha a impressão, é uma coisa incrível, né? E eu né, demora um pouco, né? Demora, né? Quando eu comecei a dar aula de litografia, eu ainda não estava assim seguro assim de fazer uma impressão, né? Fui assim aos poucos, né? Até fiquei bem feliz quando eu perguntei para um aluno assim, eu vi ele imprimindo, né? Eu falei: "Nossa, mas quem que te ensinou a imprimir?" Ele falou: "Foi você." Ele falou: "Foi você." Daí eu fiquei mais tranquilo, né? Então, é uma coisa, um processo muito lindo, né? Esse de gráfica, de imprimir, né? Acho primoroso, né? Imprimir uma gravura, limpeza, é uma coisa muito legal, né? Quando eu estava fazendo desenhos, olhando o real, assim, né? Então, por exemplo, uma pessoa com um balde na cabeça, então eu estava procurando na realidade, né, uma ilusão dentro da realidade, até que um amigo me deu para ler, o Foca Cruz, me deu um livro para ler. Esse livro era O Hobbit. Então eu estava no mundo, né, procurando no mundo real, o lúdico, né? Aí o meu trabalho caiu na fantasia, né? Para depois ficou um tempo agora no século 2000, no século 21,
né? O trabalho caiu na real de novo quando eu me deparei com os passarinhos na varanda e fiz 3 exposições chamadas Diário da Varanda, anotações sobre a vida dos passarinhos, né? E agora eu consegui unir os dois, a fantasia e os passarinhos. Sabe o que mais me fascina nesse processo da gravura? É porque a gravura tem uma qualidade que eu acho incrível, que em qualquer técnica que a gente faça, né? Seja na litografia ou na gravura em metal, né? Ou numa caixa de leite, né? O processo de você ter uma matriz e você, né? Você imprimir a matriz, né? Sempre, né? Em qualquer das técnicas, sempre é assim uma surpresa, né? O resultado, né? Você faz um carimbo, né? Você fica ali escavocando, né? Às vezes você não dá nada por ele, quando você carimba, você pá! É uma coisa incrível, né? A gravura, né? Também, às vezes, a gente tem muitas mais surpresas também, né? A gente fica numa litografia, mas é tudo uma questão de, né, você desenvolver a técnica. Você fica numa litografia, às vezes, um tempão, né? E você vai imprimir e fica uma droga, né? Então, mas sempre eu acho assim, então dizem assim, né? Um bom impressor é capaz de fazer de uma matriz ruim uma boa gravura, né? E também um mau impressor pode fazer de uma boa matriz uma péssima gravura, né? Sabe que eu tenho uma gravura aqui, ó? Não sei se onde está a minha matriz. Essa gravura aqui, tá vendo? É uma água forte. Eu tirei essa cópia outro dia, né? Eu fiz essa gravura, eu gravei essa placa num curso com o professor Orlando da Silva, uma figura muito importante para nós, um português, casado com uma brasileira, que morava, né, no Rio de Janeiro, mas vinha muito aqui, né? Tem vários livros dele. Quando eu trabalhei em jornal, ele tinha uma coluna, né, era crítico de arte e tal. E ele não gostou muito dessa gravura, mas foi a melhor cópia que eu tirei esses dias. Essa gravura, essa placa é de 1981, mais ou menos. A gente trabalha sempre numa coisa que dá paixão, né? No entanto, que a gente que trabalha com arte, assim, né? Eu desde muito nova, né? Sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa que as minhas mãos fizessem, né? Então, quando era menina, eu fazia lá meus artesanatos, minhas coisas, fazia um monte de coisa, né? Eu nasci em casa de costureira, assim, sempre estava envolvida com costura, com desenho de moda e tal, não sei o quê, né? Mas eu acho que então a etapa mais desafiadora, né, no processo de criação, né? Eu acho que é justamente a superação, né? E outro dia alguém comentou daquela transparência, e retomando essas transparências também, sabe? Nos meus desenhos, né? Que legal. E daí, né? E esse processo, né, de criação, né? Na pandemia, acho que foi muito bom, né? Para as pessoas, porque a arte sem foco não dá, né? Eu me lembro que a gente ia muito em barzinho, né? No começo, quando eu estava na Belas Artes, né? A gente ia muito em barzinho, tinha um bar assim, o Ocidente, e a gente ia direto lá, e também ia lá e vendia nossos desenhos, né? E muitas vezes eu estava lá no bar, e eu era estudante, né? E aí eu comecei a pensar, putz, e uma amiga... E eu comecei a pensar que, putz, em vez de estar ali no bar, eu podia estar em casa desenhando, né? E eu fiquei, uma amiga minha, a Leila, a gente ia, e ela é carioca, né? E ela falou, mas Denise, a gente é artista, a gente tem que ficar aí no bar, não sei o quê. Eu falei, Leila, a gente quer ser artista, só que se a gente ficar indo no bar, vai virar alcoólatra. Então, uma coisa que me irritava, assim, quando eu dava aula de litografia, e para limpar, já limpou uma pedra, para granitar uma pedra, uma coisa que você pode demorar dias, né? Para granitar uma pedra. Não sei como é que funciona. E deixar sem um risco nenhum, né? E aí você via aquela aluna ali, dias, gritando aqui, né? Ela sentava assim, mas não dava uma hora, pronto, acabei. Eu falei, não é bem assim.
né? Porque a arte você precisa, sabe, ir para casa, dormir, sonhar com ela, né? Depois voltar e fazer, Paciência. sonhando. O meu processo de direção de litografias, assim, nossa, trabalhos que eu levei 8 meses, normal, assim, 6 meses, 8 meses, um ano, numa pedra, né? Então, isso, olha, uma coisa que eu amava, amo, né? Lá no Solar do Barão, dar uma demonstração de litografia. Nossa, eu tava assim, craque nisso, né? Para criança de tudo que é idade. Então, chegavam às escolas, assim, de surpresa, né? Aí eu que chamava, né? Tinha uns chefes que não gostavam que entrasse criança lá no ateliê, dependendo da coordenadora, mas muitas vezes, nossa, foi muito legal. Porque, para mim, assim, um laboratório, né? Aí você faz um roteiro, assim, contando, assim, a história da Lito e tal, e tudo, e demorando, né, para você cair a ficha e de todo o processo, né, do teu trabalho, né, do nosso trabalho, né, cair, assim, o processo como que ele é. Então, eu gostava muito, assim, porque na litografia, né, é um processo lá já do final do século XVIII, né, e é o primeiro processo, assim, né, que não fere a matriz de planogravura, né, e não fere a matriz, é um processo químico, né, onde a base do processo é que a água não se mistura com a gordura, a gente trabalha com a gordura, né, então mostrar esse processo para a criança eu achava muito incrível. Porque aí tá, a pedra limpa ali já estava em cima da coisa, com tudo. Porque as professoras falavam, ó, tem uma turma que vai entrar agora, depois outra daqui que. Não, manda todo mundo junto. Né? Então faz o desenho, daí depois do desenho passa uma goma, né? Depois eu já estou com o rolo de tinta esticado, passo um querosene em cima da pedra e mistura, fica tudo pretão, assim, sabe? Se for tinta preta. Né? E o desenho está gravado, mas eu tenho a goma, sem a goma não dá para fazer isso, que eu fiz o desenho e passei uma goma arábica e aquela goma ela serve como uma barreira, né? Sem aquilo não dá para fazer litografia, né? Porque depois vai passar o rolo de tinta, a tinta só vai pegar onde você fez o desenho, mas para isso você tem que tirar com querosene tudo, espalhar tinta de litografia na pedra inteira, daí fica tudo, no caso, na cor que for, né? Preta. Imagina, a pedra tá toda preta, assim, se passou, isso né? As crianças olhando, né? E eu já dizia, aí eu com a esponja cheia de água, assim, eu dizia, e agora o que vai acontecer, né? Eles diziam, aí eu jogo assim a água, assim, e aparece e a turma inteira fala, sai e fala, é mágica. Eu falei, não é mágica, é ciência, né? Hoje, aqui no Brasil, né? Se trabalha gravura nas escolas, né? Que acho que é um grande avanço, né? Na minha época, por exemplo, pouco se trabalhou, pelo menos, né? Com gravura nas escolas hoje nossa, e dá para se fazer muita coisa, né? O ano passado, 2019, eles, tá vendo aqui? A universidade, né? Essa Simpósio Brasileiro de Política de Administração e Educação, foi feito esse simpósio aqui, né? Que é a programação científica mas eles pediram, né, para mim a autorização, usaram essa minha imagem, tá vendo? E eles usaram isso aqui nesse simpósio. E daí, em vez de eles me pagarem, eles me deram espaço para mim vender minhas gravuras lá, né? E aí, no primeiro dia, eles falaram que ia dar uma mesinha lá, eu levei umas gravurinhas pequenininhas, eram 3 ou 4 dias, né? Daí, era gente do Brasil inteiro, professoras, eu acho incrível, professoras do Brasil inteiro. Aí você acha incrível porque vários sotaques, né? Aí no segundo dia, eu vou levar, quando eu vi, me deram uma mesa enorme, né? Aí, amanhã eu vou trazer gravura maior. Aí eu pensei assim, vou vender gravura maior, eu vou vender bem barato, porque gravura que não falta, né? Vou liquidar lá para aquelas professoras. Eu pensei, será que alguém vai comprar? Mas olha, vendi horrores lá. E aí, quando eu cheguei lá com essa ideia, né, de vender né, no segundo dia,
né? Tava o meu nome na parede, escrito lá, Denise Roman. Aí eu cheguei no espaço, né, para variar, meio atrasada já. E aí eu vi que uma mulher estava fotografando meu nome, né, Denise Roman. Aí eu cheguei lá, você é Denise Roman, não sei o quê? Você acredita? Que ela falou, Denise, uma professora lá do Pará, lá, não sei da onde, lá, longe, que estava usando o meu trabalho como referência. Ela me mostrou o vídeo que ela fez com as crianças dela. Eu acho incrível, assim, e uma honra, né? E, assim, de ver que a instituição que eu sei lá, acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Eu acho que pode ser como, assim, aqui em Curitiba, né, principalmente a professora Maili Cola, que é uma professora de artes visuais aqui em Curitiba, e acho que foi das primeiras professoras, antes no CNEI eu já tinha ido, de escola, ela trabalhou também em escola da prefeitura, que chamam, né, artistas assim para trabalhar com as crianças, né, e na gravura que levou as crianças a trabalharem com técnicas já que se possa manejar em sala de aula, né? Eu, quando fiz uma exposição no MON, né, faz uns 2 anos atrás, 3 anos, eu levei assim para fazer uma oficina com caixa de leite, estava fazendo lá no ateliê La Mancha, mas eu via que as professoras estavam fazendo com caixa de leite e passando o rolinho, então onde você afundava ficava branco. Aí eu passei a fazer exatamente como se imprimia a gravura em metal, afundando, daí tintando ali, depois limpando, né? E fazendo com cores. Aí eu dei essa oficina lá no MON, né? Então isso é uma coisa que dá para fazer em casa, né? Com a caixa. Até lá no La Mancha, né? A gente tinha ateliês lixo zero, né? Usando né, caixa de leite, isopor, então tudo que era lixo em casa, assim, das crianças, em casa eu tenho essa mania, né, uma coisa boa, você não juntar lixo, né, embalagem, pegar todas as embalagens e usar, né, nossa, embalagem, caixa de pizza, é boa peça para a criança pintar, né, passa uma base assim. Como que os jovens podem, né, desenvolver o trabalho, a própria gravura, né? Então, como eu, assim, né, desenvolvi, né, entrando num ateliê, né, ficando atento, né, às tantas oficinas, e hoje há tantas oportunidades, né, que se tem aí na internet, e acreditar, né, que eu acho que o jovem, né, ele é tão antenado, tão à frente, né, do tempo, né? Quando nasceu a minha primeira filha, a Romã, eu já vi nos olhos dela, assim, né? No primeiro dia, assim, uma sabedoria, assim, que parece que já vem lá. Então, eu respeito muito a sabedoria das crianças, por isso que eu me recuso a falar em tati bitati para uma criança, né? Porque as crianças sabem ainda mais, né? Como eu estava comentando, das crianças que estavam ensinando as professoras, e muitas, né? Acho que muitas crianças, Brasil afora, devem ter ensinado seus professores né? A fazer uma live, né? Dessas aulas, assim, né? E vão ensinar ainda muito mais, né? Como surgiu a arte rupestre? Então, uma mulher, né, daquela época, uma mulher, né, antenada, ocupada, né, uma mulher ocupada lá do tempo das cavernas, entrou pensando já no passado, no presente, no futuro, né? Uma mulher sempre está pensando no futuro. Ela viu que acabou o verão, já estava entrando no outono, um dia assim, ó, um dia assim como esse aqui, vento, as folhas caindo, não sei o quê, 5 crianças brincando lá fora, né? Quando ela entrou na caverna, o marido dormindo lá, ela olhou na criança, zero, né? Zero, assim. Ela entrou em desespero e falou assim: marido, você precisa sair hoje a caça, me traga e me traga urgente um mamute, isso e aquilo. Entendeu o que é que eu desenho?
né? Aí teve que desenhar.